Eu aí, Rô, a tela. Perfeito, já está aparecendo. Tá bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou conversando. Eu desativei o meu chat só porque senão eu não consigo ver minha tela, mas qualquer coisa o Rodrigo vai anotando, por favor, Rô, que depois a gente volta, tá bom? Se precisar me interromper, só me interrompa. E vamos lá, então. Então, a gente, como proposta, veio nessa discussão de fazer uma atualização sobre os temas da diversidade sexual, principalmente aproveitando que a gente teve o Dia Internacional do Orgulho LGBT, acabou de acontecer. Então, por isso a proposta da gente discutir um pouco de diversidade sexual. Como disse o Rodrigo, num tema maior, como diversidade sexual. E como eu havia dito, para quem foi entrando depois, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos, sobre aspectos legais, e depois, na abordagem do tema com pais e com adolescentes, basicamente isso que a gente se propõe. Bom, então a primeira coisa importante para a gente pensar aqui é nas diferenças, né? Então, entendendo as diferenças. Eu adoro esse bonequinho porque eu acho que ele é extremamente didático, tá? Então, a gente tem aí no bonequinho essa parte toda externa, né? Essa parte em azul, que seria o papel de gênero, né? Então, como é que é isso? Né? É a forma como eu me apresento ao mundo. Então, como é que o mundo me vê? Né? Então, ele pode ser feminino, masculino, andrógeno, ele pode ser da forma como eu quero que o mundo me veja ou como eu quero me esconder dele, tá? Identidade de gênero, aí a gente vê bem no cérebrozinho, né? Então, o que é identidade de gênero? É a forma como eu me percebo enquanto pessoa. Então, é o que eu identifico na hora em que eu olho para o espelho. Né? Então, eu olho para o espelho, eu vejo uma mulher, eu vejo um homem, eu não me identifico entre os gêneros. Essa é a identidade de gênero. A orientação sexual, que está no coraçãozinho, então a orientação sexual diz respeito ao que eu desejo, para onde eu direciono o meu afeto, né? E a minha atração sexual, podendo aí, então, ser homossexual, heterossexual, bissexual, assexual, pansexual. E o sexo biológico propriamente dito, e aí como ele mesmo se autodenomina, biológico, né? Aí diz respeito a constituições cromossômicas, constituição anatômica, né? E aí, então, sendo macho, fêmea, né? Homem, mulher, né? Feminino, masculino, ou os estados intersexuais, que podem ser intersexuais cromossômicos ou só anatômicos, ou ambos, tá? Então, assim, a principal confusão aí vem sempre é uma coisa que a gente discute muito e é a bagunça que se faz entre identidade de gênero e orientação sexual, que são totalmente coisas diferentes, né? Ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como a gente tinha dito, identidade de gênero é a forma como eu me identifico enquanto ser humano. Então, olhando ao espelho, o que é que eu vejo? Né? O que é que eu me identifico? Né? E a orientação sexual é a orientação, o direcionamento do meu afeto e da minha atratividade sexual. Tá? Então, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, né, como a gente já tinha dito, o cisgênero. Então, aí na identidade de gênero, a gente pode ser cisgênero ou transgênero. As pessoas cisgêneros são as pessoas que aceitam ou não o seu sexo biológico de nascimento, mas existe uma identificação dessa pessoa
com o seu sexo de nascimento, seu sexo biológico, né? Existe uma identificação total do sexo, não necessariamente ao gênero, construção social, mas ao sexo biológico. Então, existe uma congruência entre o que eu nasci e o que eu sou. O transgênero, então, seria a pessoa que não tem essa congruência, então, a pessoa que não se identifica com o seu sexo de nascimento, então, não existe um reconhecimento dessa pessoa enquanto dela, enquanto o sexo que colocaram lá na certidão de nascimento que ela tem. E existem as pessoas não binárias, né? Que são as que não se identificam 100% nem com o gênero que nasceu, nem com o gênero oposto. Eu gosto de dizer, na verdade, que a transgeneralidade ela é todo um guarda-chuva de pessoas e de jeitos de se identificar que a gente precisa nomear, né? Eu, como médica cientista, a gente precisa nomear as coisas, então a gente divide as coisas em caixinhas, mas a sexualidade não é assim, a transgeneralidade também não é assim, então é só para efeito mesmo didático que a gente faz essas divisões. Então, no não binarismo, a gente colocaria as pessoas que transitam entre uma coisa e outra de uma forma mais fluida. Como o Rodrigo disse, inclusive, só voltando, a gente, na representação das letras LGBT, QI+, A+, a necessidade da representação é exatamente essa, né? Você se sentir representado dentro desse guarda-chuva. Por isso, as pessoas que não estão muito habituadas a lidar com o público LGBT, cada vez que aumenta-se uma letra, as pessoas fazem algum tipo de piada e acho importante que se diga que assim é a representatividade que conta. Então, quando se coloca mais uma letra, a representatividade é que está sendo levada em questão, tá? Então, mas aqui, em termos didáticos, o que a gente vai falar é que o grande guarda-chuva está colocado mais didaticamente. Bom, então, em orientação sexual é a atração afetiva sexual que eu tenho pelas pessoas, né? Então, que o indivíduo tem, sendo o assexual aquele que não manifesta atração sexual por qualquer gênero, o homossexual que sente atração afetiva e sexual pelo mesmo gênero, o heterossexual que tem atração afetiva e sexual pelo gênero oposto, o bissexual sente atração afetiva e sexual pelos dois gêneros. Aqui vale falar do pansexual, que às vezes em termos didáticos eles não entram em algumas classificações, mas eu gosto de falar sim, que eles são da classificação da orientação sexual. Os pansexuais seriam aqueles que se identificam e sentem atração afetiva e sexual por qualquer gênero do guarda-chuva. Bom, quando a gente fala de diversidade sexual, invariavelmente a gente vai falar de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é por se tratar de uma minoria, né, de uma chamada minoria, e uma minoria que é extremamente vítima de todos os tipos de violência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre vulnerabilidades da população LGBT. Eu vou falar LGBT ao longo das minhas falas, mas, por favor, todo mundo do guarda-chuva sinta-se incluído nas letrinhas, tá bom? Bom, o Brasil matou 163 pessoas trans em 2019. Isso sabendo que é um número extremamente subnotificado, né, que não chega a ser 1/4 das reais mortes que a gente pressupõe que tenha. 11 pessoas trans são agredidas por dia no país. O Brasil lidera o ranking mundial nos assassinatos de pessoas trans. E a gente aí fala inevitavelmente nesse contexto, numa falha do Estado em prevenir e punir os crimes contra a pessoa LGBT. Uma outra questão que, em se falando de vulnerabilidades, a gente não pode deixar de falar
é que a presença das bancadas religiosas nos lugares de tomada de decisão, da forma como a coisa vem se apresentando, acaba que a gente legitima a celebração de alguns discursos discriminatórios e discursos de ódio, e isso aumenta cada vez mais a vulnerabilidade, porque esses discursos acabam dando legitimidade às pessoas com visões extremamente preconceituosas e muitas vezes violentas, e essa violência acaba colocando ainda mais fogo nessa lenha e aumentando lenha nesse fogo, e acaba aumentando ainda mais e mais as vulnerabilidades da pessoa LGBT. Além disso tudo, e com isso tudo, existe todo um processo de desumanização das pessoas LGBTs, e aí, assim, quando eu trato alguém, quando eu não trato alguém como ser humano, eu permito que contra esta pessoa seja feita qualquer outro tipo de violência. A gente está frente a uma escassez absoluta e total de políticas públicas. É escassez porque existe algumas, a gente ainda vai falar sobre isso um pouco, mas é muito pouco do que se tem. Lembrar que quando já não tem muita política pública voltada para esse tipo de população, e aí quando essa população procura atendimento, seja na segurança pública, seja na saúde, então, entre policiais e profissionais de saúde, acaba-se que a gente ainda legitima ainda mais essa violência e essa vulnerabilidade, e aí, assim, discursos e atendimentos LGBT-fóbicos que acabam perpetrando cada vez mais essas vulnerabilidades. Lembrando que pessoas negras e periféricas são sempre mais atingidas pelas vulnerabilidades. Dentro dessa situação, as pessoas negras e periféricas LGBTs são ainda mais vulneráveis. E lembrando que a homofobia e a transfobia são essencialmente estimuladas pela cultura machista e heteronormativa, que não admite que as pessoas tenham uma orientação sexual diferente da heterossexual e nem uma identidade diferente do seu sexo biológico. Então, aí a gente perpetua a violência. Agora, falando um pouquinho de aspectos legais, né? Então, eu sempre gosto de começar com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aspectos legais. Então, continuando falando, em 1981, então antes da Constituição, a gente teve pela primeira vez a abordagem deste tema, e aí, inclusive, foi o STF se posicionando contrariamente à adoção do nome social para as pessoas trans. Em 88, com a Constituição, a gente tem inúmeras referências a direitos e garantias individuais, e aí a importância disso é que acaba que quando a gente tem garantia de direito universal, a gente pode pactuar que essas garantias de direito se estendam para todas as pessoas. Em 2009, a Procuradoria-Geral da República faz o reconhecimento do direito da adequação do pronome e do sexo no registro civil, sem a necessidade da via legal para isso, então, sendo necessário apenas o pedido administrativo junto a um cartório de registro civil. Em 2018, o STF finalmente se declara favorável acerca da adequação do prenome e do sexo no registro civil, independentemente da realização da transgenitalização ou redesignação sexual. Porque teve um parecer antes de 2015, se eu não me falha a memória,
existia a possibilidade da troca do nome apenas para as pessoas que tivessem sido submetidas a procedimentos de redesignação sexual. Então, em 2018, isso cai, e aí todas as pessoas que se autodenominarem pessoas trans têm direito de adequar o seu prenome e seu sexo ao registro civil. Agora eu queria falar um pouco das pessoas em situação de prisão, né? Então, o STF ainda não voltou a essa questão, mas essa é uma questão que vem sempre em algum tempo, né? Que é o direito das pessoas trans estarem na sua situação prisional dentro de presídios condizentes à sua identidade de gênero. Em 2019, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável a que essas pessoas tivessem presas no seu lugar, condizentes à sua identidade de gênero. No entanto, a Advocacia Geral da União deu um parecer que as disposições até aqui acatadas já preservam os direitos das pessoas trans em situação prisional, não havendo que se falar em ofensa de preceitos fundamentais. Então, para a Advocacia Geral da União, tudo bem que mulheres trans estejam em presídios masculinos e que homens trans estejam em presídios femininos, né? E aí abrindo o leque para todos os sabidos tipos de violência que essas pessoas sofrem por essa inadequação de gênero pessoal com a situação em que ela se encontra em situação prisional. Bom, em maio de 2019, a gente está aí falando, gente, de direitos adquiridos há um ano atrás, né? Então, a gente demorou para... É um passinho de cada vez, né? Acho que é uma luta de resistência diária e é um pouquinho de cada vez. Então, em 22 de maio de 2019, mulheres transgêneros e transexuais foram enquadradas na Lei Maria da Penha. Então, foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, essas mulheres têm o direito de serem defendidas e protegidas pela Lei Maria da Penha e todos os seus desdobramentos com relação a todas as mulheres, cisgênero ou transexuais ou transgênero. Em junho de 2019, o STF permite a criminalização da homofobia e da transfobia enquadrada no crime de racismo. Então, efetivamente, a partir de junho do ano passado, a gente consegue que seja criminalizada homofobia e transfobia, com pena de 3 a 5 anos. Isso é uma decisão do STF, visto que o Congresso Nacional não tem uma lei específica sobre o tema, né? Então, o órgão legislador da nação não foi capaz de fazer uma lei e aí o STF teve que se posicionar. Isso, sim, como eu disse, mediante a lutas repetidas de toda a porção da sociedade que luta pelos direitos LGBTs, e aí, sim, conseguindo isso via STF. Bom, e o que o Ministério da Saúde, eu como médica, vamos lá, diz a respeito da população LGBT, tá? Em que direitos e normas técnicas a gente tem para conversar. Então, em 2008, gente, o nome é processo transexualizador, tá? O Ministério da Saúde lança assim nas suas portarias, então o nome é horrível, mas é assim que a gente tá, então é assim que eu vou chamar, tá bom? Então, os hospitais universitários se tornam habilitados para fazer esse processo transexualizador via SUS, então o atendimento à população trans fica garantido a partir de 2018 nos hospitais universitários do SUS. Em 2011, a Política Nacional de Saúde Integral às lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, lança-se a portaria em que a Política Nacional, via Ministério da Saúde, é lançada. Em 2013, esse processo transexualizador é ampliado, e aí a gente não precisa de hospital universitário para fazer
todo o processo de atendimento à população transexual, e sim qualquer hospital do SUS com equipe mínima, que a gente vai conversar um pouco do que é isso, mas com a equipe mínima possível para atender essa população e fazer o atendimento integral, pode fazer. Então, qualquer hospital do SUS capacitado. Conselho Federal de Medicina. E aí, então, como é que o Conselho Federal de Medicina responde sobre a questão do atendimento à população transexual e a possibilidade de acompanhamento e segmento das suas necessidades específicas? Então, em 2019, de novo, mais uma vez, vamos dizer, ano que passado, o CFM põe essa resolução que prevê a ampliação do acesso ao atendimento da pessoa com incongruência de gênero na rede pública e estabelece critérios para maior segurança na realização de procedimentos como hormonioterapia e cirurgias de adequação sexual. Então, é a primeira vez em que o Conselho Federal de Medicina normatiza esse atendimento, e isso é importantíssimo para a luta, porque a hora que a gente normatiza isso em todas as esferas, e isso inclui o Conselho Federal de Medicina, a gente tem protocolos estabelecidos para garantia de atendimento adequado, né? Então, por isso a importância desses documentos. Então, atenção integral à saúde, contemplando todas as necessidades, garantindo o acesso, sem qualquer tipo de discriminação aos serviços no nível de atenção básica, especializada, urgência e emergência. E essa assistência integral, a gente fala desde o acolhimento, então desde a chegada dessa pessoa no serviço de saúde até o acompanhamento pós-cirúrgico, passando pelo atendimento ambulatorial, hormonioterapia, procedimento cirúrgico, clínico, pós-cirúrgico, né, o atendimento como um todo. Bom, aí a gente falando de Conselho Federal de Medicina, por isso, na equipe multidisciplinar que eu estou dizendo, só vão ter médicos, sabendo que as equipes interdisciplinares para atendimento de pessoa trans, além desses médicos que eu vou citar, vão precisar de profissional da psicologia e da assistência social, invariavelmente, e não podendo abrir mão deles, inclusive. Então, a equipe multidisciplinar médica seria psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, urologista, cirurgião plástico e pediatra nos casos de tratamento de criança e adolescente transexual. Então, nos indivíduos menores de 18. O atendimento médico sendo realizado com todo o rigor do saber médico, né? Então, anamnese, exame físico, a identificação social do paciente com o seu gênero, não deixando de dizer o seu sexo de nascimento e a sua identidade de gênero. Uma coisa que eu sempre coloco, eu acho que é importante a gente discutir, e é sempre bom fomentar a discussão, é que nessa resolução o CFM coloca que pessoas com transtorno mental grave não podem ser submetidas a procedimentos hormonais ou cirúrgicos. Então, pessoas trans com diagnóstico de transtorno de doença mental grave não são contempladas pelo tratamento, seja hormonal ou cirúrgico. Acho que é de levantar essa discussão, eu estou dizendo de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque a gente sabe que a população trans é uma população que adoece muito em termos de saúde mental, né? Então, eu acho que existe necessidade extrema dessa discussão, porque a hora que a gente fecha as portas para algum tipo de tratamento por conta de doença mental, a gente está deixando de promover saúde em alguns momentos. Mas eu acho que é a discussão necessária. A importância de que todo procedimento iniciado só pode ser iniciado após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, e no caso das pessoas menores de 18 anos atendidas, com o termo de assentimento assinado pelos pais. Lembrando que a realização do bloqueio puberal, leia-se,
o bloqueio da entrada da puberdade da criança e do adolescente trans, no caso do adolescente trans, que ainda é considerado caráter experimental. Então, o bloqueio da puberdade das crianças trans até a sua idade maior ainda é considerado caráter experimental, e então ficando restrito ao ambiente universitário, em que se tem serviços montados para atendimento de criança e adolescente transexual. O tratamento hormonal cruzado, né, então a hormonioterapia só pode ser iniciada a partir dos 16. Isso é um ganho, porque antes era só a partir dos 18, então essa nova publicação do Conselho Federal de Medicina acaba antecipando em 2 anos, porque a gente sabe, como todo bom adolescente, que é tudo para ontem, e aí o postergar disso até os 18 anos é à custa de um monte de tratamento clandestino, um monte de sofrimento, aumento de risco de depressão e suicídio. Então, foi importante essa queda de 2 anos, né? Claro que todo o tratamento de hormonioterapia vai ser iniciado depois da avaliação multidisciplinar. Os hormônios usados são a testosterona, estrogênio e o antihidrogênio. Os procedimentos cirúrgicos são só realizados a partir dos 18 anos, desde que seguido e acompanhado por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, e geralmente esse segmento se dá por pelo menos 2 anos antes da indicação da cirurgia. A cirurgia para mulheres trans é a neovulvovaginoplastia e a mamoplastia de aumento. Então, a instrumentalização para uma neovagina e a mamoplastia de aumento. E para os homens trans, a mastectomia bilateral masculinizante, cirurgias pélvicas quando necessárias e a faloplastia por metoidoplastia, que geralmente é a derivação da uretra para dentro do clítoris, tá? Então, a faloplastia que geralmente se faz é essa. E agora, deixando um pouco de falar sobre aspectos legais e das questões mais conceituais, a gente vai falar que foi uma das coisas que foram um dos temas pedidos pelo pessoal quando a gente aventou a possibilidade de se falar sobre diversidade sexual, era abordar isso com a família, né? Então, assim, para o profissional que vai acolher essa família em que veio essa questão LGBT, então, meu filho é gay, a minha filha disse que é gay, é transexual, enfim, acho que cabe ao profissional saber ouvir, né? E saber ouvir é uma arte e salva vidas, então fazer uma escuta ativa, uma escuta compromissada, livre de julgamento moral e opinião pessoal. E assim, algumas coisas importantes que se diga a respeito de como abordar essa situação com os pais. Então, alguns conceitinhos que vão chegar em forma de perguntas para as pessoas que abordarem esses pais, né? Então, lembrando que a descoberta da sexualidade, da orientação sexual, se dá em torno dos 12 anos e invariavelmente vai se vir as questões de se é moda, se é curiosidade, se é uma orientação sexual não heterossexual mesmo. Então, essas questões vão advir. Claro, por quê? Porque a partir dos 12, ao redor disso, começam-se os jogos e as brincadeiras sexuais, e com elas a descoberta de toda a sexualidade e, invariavelmente, da orientação sexual de cada ser humano. E, com o andar da puberdade, acaba acontecendo a definição da orientação sexual mesmo, seja ela qual for, né? Hétero, homo, bi, pan, enfim, assexual. Bom, a pesquisa Growing Up LGBT in America, da Human Rights Campaign, de 2020, aponta que 1 a cada 4 jovens
fala que o maior problema da vida deles é a não aceitação dos pais, da sua condição de pessoa LGBT, tá? E aí essa não aceitação acaba ainda mais aumentando a vulnerabilidade, aumentando o risco de depressão e suicídio. Lembrando que aceitar não é acolher. Então, não basta a gente ajudar a aceitar, né? Ajudar esses pais a aceitarem a condição dos seus filhos. É importante que a gente, inclusive, dê ferramentas para que eles consigam acolher esses filhos dentro dos seus seios, a despeito de toda a dificuldade que isso pode gerar na sua própria vida enquanto pai. E lembrando que os pais, eles já antes do coitado do ser humaninho nascer, eles já projetam a vida inteira, né? Assim, a pessoa no teste de gravidez já pensou até em que faculdade a pessoa vai fazer, para onde ela vai viajar na lua de mel, né? Então, existe perspectivas, expectativas, projeções, idealizações dessa criança que ainda nem chegou. E claro que nós somos criados para querermos filhos cisgênero heterossexuais. Então, que o meu menino se considere menino e case com uma menina, ou que a minha menina se considere menina e case com um menino, né? E claro que isso é uma construção social, então que vem carregada de uma homofobia internalizada desses pais, porque foi assim que eles aprenderam. Então, ter uma escuta carinhosa a respeito disso e dessas expectativas, né? Que a grande expectativa se espera é que seu filho seja um heterossexual cisgênero, né? E que quando isso não acontece, o movimento psíquico que acontece quando eu tenho a frustração dessas expectativas, eles acontecem em forma de luto. Então, a gente percebe isso psiquicamente como um luto, né? Como uma perda, uma morte das expectativas todas que a gente pensou para essa criança, né? E, invariavelmente, esse processo de luto vem permeado de um monte de medos. Então, o medo da não aceitação social, do sofrimento, o medo da homofobia. Afinal de contas, a gente falou, o Brasil é o país que mais mata LGBT, pessoas LGBT no mundo, né? O medo da promiscuidade, porque existe disseminado no senso comum de que a população LGBT é promíscua, então, quanto o meu filho vai estar sujeito a essa promiscuidade e tudo que isso pode acarretar, e a ausência de netos, que muito embora a gente esteja cada vez mais discutindo novas formações familiares, nesse momento de luto de que eu não vou ter um filho cisgênero heterossexual, vem a coisa de que eu também não vou ter netos. Então, atenção, né? Atenção para quê? Para que essas expectativas e projeções que a gente colocou em cima dos filhos não seja a condição para o nosso amor por ele. Então, a frustração das nossas perspectivas e projeções seja um motivo para eu não amá-lo, né? Então, quando a gente vai abordar a paz na questão da descoberta das questões de diversidade sexual no ambiente familiar, acho que é importante dizer isso, né? Dizer o quanto o amor pelo filho tem que ser maior do que o amor pelas expectativas e projeções que a gente fez em cima dessa pessoa. E nunca esquecer, né? Os nossos filhos são seres pensantes e independentes, capazes de tomarem suas próprias decisões, capazes de se entender enquanto pessoas e enquanto sujeitos de direito. Bom, e aí, nesse contexto, fazer com que essa família consiga um ambiente, um espaço de aceitação e segurança mútua, para que consiga se complementar. E aí, fazer com que você não pegue o ego do seu filho LGBT e trancafiie num armário de vidro para o resto da vida, né? E que, apesar do mundo poder virar as costas para o seu filho, você é o sol da vida dele. E que os seus braços estão abertos
para esperar que esse filho seja exatamente quem ele é e que você vai ter orgulho disso. E que famílias com orgulho LGBT são famílias que conseguem ser resilientes, resistentes, amorosas e protetoras. Então, que você ter orgulho do seu filho LGBT é você produzir resistência a uma luta tão importante e promover proteção, segurança e amor. Isso é agora falando dos carinhas, né, deles, quando acontece da gente estar frente a um adolescente, a uma criança adolescente com questões de diversidade sexual aflorando no meio das questões todas que vêm inerentes ao fato de ser adolescente, a sexualidade se aflorando e, além de tudo, você está diante das dúvidas de uma possível orientação não normativa. Então, se a pessoa que você enxerga no espelho não condiz com aquilo que está escrito na sua certidão de nascimento no espacinho sexo, procure ajuda. Se você está confuso sobre ser ou não ser qualquer uma das letrinhas, procure ajuda. Então, assim, a ajuda é o que salva vidas. Ninguém consegue sozinho, ninguém consegue lidar com questões dessa natureza dentro de um processo que é a adolescência sozinho, né? Até porque a adolescência já é um processo que predispõe a vida em grupo, então ajuda é fundamental, né? E aí as redes de ajuda, a gente tem família, amigo, os profissionais especializados em saúde mental, a escola, os projetos sociais, esses, agradecendo todos os parceiros da Reprolatina que estão aí assistindo esse webinar, que são sim uma parte dessa rede. E o fundamental de dizer, a única pessoa que vai poder dizer para você se você é uma pessoa LGBT é você. Então, a gente pode fosforilar, a gente pode ajudar, a gente pode ser rede de apoio, mas é a própria pessoa que vai fazer esse caminho. No entanto, um profissional de saúde mental, um bom profissional de saúde mental vai ajudar este caminho, e aí todas as pontas da rede de apoio também, vai fazer esse caminho ser um pouco menos sofrido, né? Então, o mais importante, não fiquemos sozinhos, não fiquemos sozinhos. Nós, profissionais que acolhem as pessoas LGBT, que atendem em algum momento, de alguma forma, as pessoas LGBT, não fiquemos sozinhos, as pessoas que estudam essas questões em termos de sociologia, antropologia, não fiquemos sozinhos familiares que precisam de acolhimento, ajuda e informação, e não fiquemos sozinhos os adolescentes que precisam tanto e tanto de auxílio. E acho que é isso, dá para viver feliz no arco-íris, né? Tem um solzinho lá no fundo e acho que é uma luta diária, e quanto mais se fala, quanto mais se propaga, né, a pedra que a gente joga no meio do rio e que vai reverberando até a margem, e eu acho que é isso, ser ponto de luz. É ser ponto de luz para discutir, para exaustivamente mais e mais discutir, porque quanto mais se discute, se fala e se sabe, menos pessoas vão sofrer e menos preconceito vai ser disseminado. Eu acho que basicamente era isso, acho que a gente pode começar uma conversa agora, então. Obrigado, gente. Rô, não estamos te ouvindo. Opa, agora sim. Voltou. A gente está 24 horas usando a tecnologia e mesmo assim a gente comete essas gafes, né? Não, eu estava dizendo que o agradecimento é nosso, eu acho que extremamente importante todos os pontos que você traz, como a gente falou no início,
o objetivo é poder, sim, revisar, né, alguns conhecimentos, algumas práticas, algumas orientações, e eu acho que isso ficou bem bacana ao longo do fluxo que você trouxe para o tema, né? Pessoal, acho que a proposta agora é a gente poder dialogar. Se alguém quiser fazer uso da voz, né, do som, também me avisa aqui no chat, que aí eu abro, acabei de aprender uma função aqui que eu não sabia usar, dá para abrir o microfone para vocês falarem também diretamente com nós, e às vezes é mais fácil do que ficar simplesmente digitando aqui no chat, né? Então, o pessoal, alguns agradecimentos já, dizendo muito obrigado, esclarecedor, profundo, parabéns. Obrigado por esclarecer com tanta clareza. Obrigado, doutora Fabrícia, pela aula, né? Alguns comentários. A Maísa tinha feito um apontamento no início da apresentação, mas aí depois ela mesma, né, verificou a informação, que ela achou que o termo andrógeno não estava mais em uso, tinha mudado, mas ela confundiu com hermafrodita, né, que agora sim a gente usa intersex, intersexual, para as pessoas que acabam, né, tendo o nascimento ali com características biológicas tanto do sexo masculino e feminino, então ela mesmo já fez atualização aqui no chat, foi bem bacana isso também. Eu fiquei já que não temos nenhuma pergunta de início, eu vou fazer 3, 4 comentários aqui, que eu gostaria que a gente conversasse mais um pouquinho sobre eles, né? O primeiro, acho que todo mundo nas suas redes sociais, né? E que bom que a gente teve uma grande movimentação domingo, né? Com relação à data do orgulho LGBT. E aí eu acompanho, né? A gente conhece o Tony Reis, né? Quem é do movimento LGBT, é uma figura emblemática, extremamente importante na conquista de muitos desses direitos mais recentes que você apresentou, inclusive foi durante muitos anos aí o presidente da antiga Associação Nacional LGBT, hoje é um dos diretores, presidentes também da Aliança Nacional LGBT, e ele fez uma publicação que eu achei muito interessante, né, trazendo um dado de pesquisa, de uma pesquisa feita em 34 países pelo Instituto PEI, e demonstrou que em 2013 nós tínhamos, né, na população brasileira, olhando para o nosso cenário, 61% das pessoas, né, aceitavam a homossexualidade, né? E agora em 2020 esse número aumentou para 67%. Então foi um dos dados que eu vi, né, durante várias postagens, que eu acho que reflete um pouco do quanto a gente também está caminhando, né? Às vezes a gente está numa sensação e vivendo um atual momento, né, que estamos sim, né, retrocedendo em alguns direitos, que tem outros estão ameaçados, mas a gente tem avançado muito, inclusive dentro dessa pauta da LGBTI+, né? E aí me chamou bastante atenção na sua apresentação, se você puder trazer um pouco isso também, o quanto que esse avanço que a gente teve nos direitos, todos eles praticamente, pelo menos no que eu consegui entender e conheço, estão dentro do judiciário, né? Então, praticamente, o papel do Estado em legislar, né, implementar, desenvolver políticas públicas, a gente parece que tem um entrave ainda, né, por tudo isso que você trouxe. Me faz lembrar 2013, né, já 2012, 2013, se não me engano, quando veio uma política de governo, que era o Brasil sem homofobia, né? A Reprolatina, inclusive, foi a instituição, entre as instituições ali que compôs o programa, que coube fazer a pesquisa, né, em 11 capitais do Brasil para identificar, né, na verdade, legitimar o que a gente já sabia, que a homofobia está presente dentro do ambiente escolar. E aí vem uma onda muito forte, né, do conservadorismo e acaba com esse, né, não faz com que o programa siga em frente, distorce toda a construção de materiais pedagógicos excelentes que iriam chegar para a gente desenvolver o trabalho em sala de aula com as famílias, né, e nasce toda a concepção do kit gay e todas essas histórias.
Então, isso é uma verdade mesmo, a gente tem vivido um ciclo de ausência de políticas públicas e os direitos que a gente tem avançado estão dentro do judiciário. Eu acho que é bem isso. A gente, falando um pouco dessa questão que teve esse conservadorismo, essa onda conservadora mundial que a gente foi assolada de uns anos para cá, e essa questão da judicialização é muito importante você ter trazido. Eu falei um pouco disso exatamente porque é isso, a gente não tem nos setores legislativos políticas públicas reais, né? E as que tem, cada vez mais, são sobrepujadas e são retiradas como se elas não existissem, como se elas nunca tivessem existido sequer. Isso numa perda de direitos total, aí não só falando na questão LGBT, mas na questão da saúde sexual reprodutiva como um todo. A gente tem tido diariamente perdas absurdas e gritantes de direitos, né? Como se eles nunca tivessem sido pensados ou como se eles nunca tivessem existido. E aí sim, quando a gente consegue algum movimento de pessoas e de instituições, via judiciário, via chegando o STF para que a coisa seja meio goela abaixo, o que é um absurdo em termos de políticas públicas, porque elas nunca vão existir. Aí o papai manda, o filhinho faz, porque não tem quem faça, ou quem tinha que pensar sobre isso não está pensando, as pessoas estão morrendo, e aí a gente faz o que dá, né? Então, acho que essa briga, principalmente na questão da criminalização, que foi uma coisa que se foi batido muito pelas instituições que lutavam pelos direitos LGBT, era a necessidade disso, visto que somos o país que mais mata, era gritante a necessidade de políticas públicas e de leis a respeito, e isso nunca era feito, e isso era arquivado e nunca passava, enfim. E aí acabava como? Acabava que era o STF que tinha que decidir, assim como foi ele que decidiu de que a gente seria efetivamente o país que teria que enfiar, porque aí você enfia dentro do racismo a questão da homofobia e LGBT, da LGBTfobia como um todo, então da transfobia e da homofobia, a gente enfia isso goela abaixo. Em racismo, pelo menos, a gente consegue criminalizar de alguma forma, né? Então, acho que a gente consegue algum direito, mas da via fazendo Uhum. A Maísa Marques tem uma pergunta aqui. Ela quer saber se existem lugares que abrigam pessoas e que abrigam pessoas que os familiares desabrigam, né? Então, estou entendendo, por não aceitarem a sua definição, a sua identidade de gênero, a sua orientação dentro desse lindo e maravilhoso arco-íris aqui. E aí eu vou ampliar um pouquinho também a pergunta, Fá. Você tem acompanhado, a gente tem dialogado um pouco, acho que a Thelma também, do Centro de Saúde do Jardim Itatinga, que é uma referência dentro do município, acho que ela ainda está conectada, estava aqui com a gente. Para além de abrigar, né, pessoas LGBTI+, que possam ser expulsas de casa, tudo isso que a Maísa levanta, a gente percebe também a necessidade e a ausência de uma atenção específica para adolescentes, né? A gente está em contato diretamente, o projeto A Reprolatina trabalha com esse público, e o que mais a gente tem encontrado também no diálogo com as escolas, nas capacitações, são adolescentes descobrindo, né, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, com todos esses medos que você trouxe, e sem saber para onde ir, né? Qual serviço eu procuro, a escola não me dá atenção, inclusive se eu não posso nem ser eu aqui dentro da escola, porque senão a homofobia está aí, a violência, o bullying. Alguns a gente se depara, inclusive, né, no processo da trans, de se reconhecer na identidade trans, fazendo medicações próprias, né? A gente teve um jovem
que veio participar do projeto ano passado, que nos chamou muita atenção, assim, que era um jovem de 17 anos, que já há 4 anos estava tomando anticoncepcional como se toma água, né, e já numa orientação também de ir para silicone industrial. Então, como que fica perante a essa única resolução do Conselho Federal que também limita aparentemente esse atendimento? Que a gente pode, que existe, por onde a gente pode repensar e recorrer e até mesmo cobrar as instâncias aí para essa atenção? Assim, existe muito pouco serviço montado, né, aí falando em termos de saúde, para garantir esse acesso à hormonioterapia segura, né, e aos processos pré-cirúrgicos, com esse atendimento interdisciplinar, multidisciplinar tão importante e fundamental, porque, como eu disse, sozinho não dá, né, e não dá mesmo. Assim como não dá para um profissional sozinho segurar essa onda, essa bronca toda, né? Seja ele de que lado for da rede de apoio, sozinho não dá. Tem muito poucos serviços montados para isso, né? Assim como também tem muito poucas iniciativas para que a gente capacite, seja na saúde, na educação, pessoas para essa escuta, né? Então, acho bem difícil, exatamente por isso. Nesse contexto de perda de direitos, de políticas públicas que já existiam e que caminhavam para uma melhora nesse sentido, acho que nesse momento a gente está um pouco engessado no que a gente conseguiu até aqui. Eu lembro que numa discussão no Reprolatino eu ri porque alguém usou uma alegoria de que vamos segurar o que a gente tem, pelo amor de Deus, que senão vai ser o resto que a gente ainda tem. Né? Eu acho que a gente está um pouco nessa situação de tentar muito não perder mais do que tem. Fico muito frustrada de não conseguir te responder isso de uma forma melhor, porque não temos mesmo, né? Eu vi que alguém perguntou, né, da questão do abrigamento. Existia anteriormente em algumas outras políticas anteriores aí de alguns anos que a gente conseguiu algumas casas de abrigamento de pessoas LGBT. Existem ainda algumas pelo Brasil. Se eu não me engano, uma grande em Salvador, tem em São Paulo, mas são limitadas até o espaço físico do quanto a gente consegue acolher, né? Esses lugares acolher, mas Nós não temos existem. Fugiu o nome agora, mas nós temos uma em Campinas, né? A Casa Sem Preconceito, né? Que é um pouco voltado a essa atenção, né? Que está ligada ao Centro de Referência LGBT, né? Do município, que faz o acolhimento, principalmente aí, né? A pessoas trans, né? Mas toda a diversidade LGBT e mais, né? Mas também a gente sabe das dificuldades e da falta de realmente de incentivos fiscais, né, e de políticas públicas que possam não só manter essas casas, mas ampliar realmente, porque a demanda com certeza é bem maior do que o serviço que é oferecido, né? Alguém perguntou, né, que eu não vou saber o nome aqui porque acabou ficando como Reprolatina, mas aí depois também, se puder colocar o nome aqui, quem fez a última pergunta, e porque o acho que Bruno também, acabou que ficando com levantou, com um login igual o meu aqui, em vez de ser Rodrigo, tá Reprolatina. e o Bruno Como a minha levantou a mão. área, a pergunta é como a minha área de dança, na minha área de dança tem bastante LGBT. Eu achei super interessante quando a doutora Fabrícia fala sobre você ser um bom ouvinte, né? Porque sempre chega uma criança ou um adolescente para me falar sobre uma dúvida em relação a saber qual o seu gênero. Então, como eu poderia lidar com essa situação? É a pergunta dele. Dela, da Jaqueline, do núcleo Vovô Nestor, né? Parceiríssimos nossos aqui de Campinas também, da região lá do Campo Belo. Legal, Jaqueline, sua pergunta.
Já. E ela também está na dança, e como a dança está ligada diretamente à sexualidade humana, né? Então ela traz esse aspecto realmente, e dança não tem como, né? Dança é corpo, corpo é sexualidade, tudo isso é vida, né? Muito bacana, Jaqueline, obrigado pela sua pergunta. E acho, Jaque, obrigada pela pergunta, sim, acho que dança está diretamente ligada à sexualidade, como o Rodrigo disse, tudo que a vida está ligada, respirar está ligado à sexualidade, a sexualidade é o que nos guia, nos leva, né? E sim, como manifestação total corporal, acho que a dança é sim uma grande manifestação de sexualidade humana e uma linda manifestação, inclusive. Acho que para lidar com crianças com essas questões é bem aquilo que a gente falou, ter calma, né? Dar informação, porque criança e adolescente é sedento por informação, e tem que ser informação de qualidade. Então, acho que tirar esse anseio da necessidade da resposta, eu sou isso ou sou aquilo. A adolescência não é um momento de tomar-se essas decisões, não, eu não preciso tomar para ontem. Então, acho que ser um bom ouvinte nesse sentido dar de troco também o que é que ela pode ser ou não ser, assim, dar as opções e tirar dela essa ânsia de ter que tomar essa decisão hoje. Né? Então, dizendo, você não precisa definir isso agora, neste momento. Muito embora a gente saiba que, no caso das pessoas trans, na transgeneralidade em si, essas questões aparecem um pouco antes e as dúvidas são menos com relação a que gênero eu pertenço, mas aonde eu entro nessa bagunça que está a minha cabeça. Né? Acho que informação, acho que a gente tem que conversar tirando a ansiedade da resposta, de ter que ter uma resposta, hoje eu sou isso, porque amanhã eu posso não ser. Nesse caso, cabe a referência para uma unidade de saúde, para uma atenção na área da saúde mental, essa referência para quem está dentro da, né, que a Jaque, por exemplo, traz, né? Eu sou da política da assistência, né? Essa referência cabe para a saúde, Fá? Cabe. Como uma Acho possibilidade dentro dessa escuta também? Sim, sim, acho assim. No caso das dúvidas sobre orientação sexual, quando isso está gerando um sofrimento para essa criança e esse adolescente, acho que é fundamental que se encaminhe sim, até para que a gente evite maiores transtornos em termos de saúde mental. No caso das questões ligadas à transexualidade, acho que 100% sim, porque a transexualidade envolve a tomada de decisões com relação a talvez uma mudança corporal, a talvez uma mudança fenotípica maior, uma adequação a esse gênero que eu me identifico, e aí sim, não dá para a gente segurar o rojão sozinho e precisa efetivamente ser encaminhado. Né? Então, acho que assim, nas questões de orientação, sentir e ver como é que está esse grau de sofrimento, nas questões de transgeneralidade, sempre encaminhar para pedir ajuda. Ok. Bom, mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta, algo que queira compartilhar, inclusive das vivências de vocês, né, no trabalho aí, seja na educação, na saúde, na assistência. A gente ainda tem aí, pelo nosso tempo, mais ou menos, estamos pensando sempre o webinar de até 1h30, então, pelo nosso tempo, a gente teria aí mais uns 10 minutinhos para conversarmos, poder esclarecer algum tema, algum assunto, senão também não somos obrigados a ficar 1h30, né? Também acho que o objetivo é esse diálogo e essa troca entre nós aqui, para que também não fique um diálogo somente entre eu e a doutora Fabrícia aqui também. E se alguém quiser falar, é só pedir que a gente abra a vozinha. A gente abre o microfone. O Bruno também tinha levantado a mãozinha, mas eu não sei o que levantar a mão quer dizer, mas eu tinha lido aqui, o Bruno levantou a mão. Bruno, você quer falar?
E eu queria agradecer, que a gente acabou não agradecendo as pessoas que entraram depois, muito bem no meio da aula. Obrigada por vocês terem chegado. Cíntia, obrigada por você ter entrado. A Cíntia acabou entrando depois, a minha grande parceira no ambulatório de atendimento a vítimas de violência em Paulínia. Obrigadão. Bom, Bruno... vai falar. Perfeito. Eu vi que ele colocou aqui, Bruno, mas acho que dá para você trazer as suas contribuições, sua pergunta aí. Perfeito. Então, gente, boa noite. Legal participar do evento, né? Eu sou policial civil aqui em Campinas e eu até escrevi no chat aí que nós tivemos treinamentos aqui, o Estado de São Paulo forneceu um treinamento para os policiais civis no sentido de evitar, né, homofobia, de você dar um tratamento digno para as pessoas, entendeu? Então, para evitar desrespeito, humilhação, então o Estado mesmo tem as políticas. Eu até mencionei no chat aí que tem um decreto estadual que garante que as travestis e transexuais elas têm o direito de serem tratadas pelo nome social delas, buscando atendimento ou até mesmo quando são presas em flagrante, entendeu? E também existe uma lei que é de 2001 que realmente orienta que é proibido qualquer tipo de discriminação de orientação sexual e identidade de gênero. Então, estou trazendo essa informação aí para colaborar, para tentar enaltecer aí o debate de vocês. Muito obrigada, Bru, é isso mesmo. Perfeito. E é bacana porque essa lei ela se estende também a todos o âmbito público, né? Então, não só dentro das escolas, dentro dos projetos sociais, embora o que a gente, né, infelizmente, a gente ainda segue tendo relatos, ouvindo os adolescentes, é que muitas vezes, né, e aí talvez entra o fator humano, né, que a Fabrícia trouxe, né, e às vezes não, a gente percebe, depois dialogando com alguns profissionais que têm a oportunidade também de refletir sobre esse tema, que, olha, eu nem sabia, nem me percebia nessa atitude homofóbica, né? Então, eu aprendi a ler o nome de registro e a olhar pela característica física, então ali eu vejo um menino, vejo uma menina, ou leio na identidade, porque ainda não teve a troca no documento, e não reconheço esse direito garantido aí pelo decreto, tanto estadual, depois, posteriormente, federal também, do nome social, né? Muito, muito bacana, Bruno, você ter lembrado, trazido isso. Eu te agradeço mesmo pela contribuição. A Silvana, que é nossa parceira também, psicóloga no Centro de Saúde aqui do São Marcos, né, região norte de Campinas, ela fala um pouco isso, né, o entendimento desse conteúdo pelos profissionais e a disponibilidade para escutar as pessoas é o principal ponto que ela vê, né, dentro das vivências delas, né. Então, obrigado pela atualização, e é um tema que ela gosta muito. E eu acho que isso cabe para todos nós, né? A gente também, não sei, Fá, você pode agregar, mas fiquei pensando que nós também somos muito educados a falar e a dar respostas, né? Acho que desde quando a gente aprende a dar o conselho, eu estou sempre querendo aconselhar as pessoas, né? Na perspectiva do melhor para ela, né? E aí essa escuta fica de lado. E às vezes o que a gente mais precisa é alguém só para realmente me escutar, né? Com quem que eu posso dividir todas essas angústias, esses medos, essas dúvidas que estão, né, dentro do... E até para acalmar, né, para dizer que elas não estão sozinhas, né, acho que a escuta tem esse caminho também, né, de se colocar ao lado né, de você dizer que você não está sozinho, eu estou ao seu lado, e até para dizer um pouquinho de que a gente também não está... dono da verdade e que essa verdade ela é engessada. Eu acho que o mostrar para as pessoas que somos rede e que todo mundo pode construir. Né? Acho que foi muito bom isso que você falou de a gente ter
a possibilidade de realmente não ser o dono da verdade, né? O ser soberano do saber. E o dividir, o escutar o outro, porque às vezes o que ele precisa é falar, né? Sim, exatamente. A Cíntia também, né, parabenizando, agradecendo, inclusive a oportunidade de trabalhar junto com você, que ela aprende muito. E você, como sempre, muito competente, uma palestrante muito esclarecedora, né? Raquel, inicialmente, respondendo aqui a Raquel pergunta se teremos algum certificado. Inicialmente isso não estava pensado, mas é super possível, sim. Eu vou levar isso para dentro da equipe, para a gente poder produzir, sim, um certificado. E como a gente tem os e-mails de vocês, pela inscrição, então me comprometo aqui já ainda essa semana, no mais tardar, até o início da semana que vem, encaminhar esse certificado de participação aqui no webinar sobre a temática. Eu sei que é realmente algo que, principalmente, às vezes, não sei se é o seu caso ou não, mas, inclusive, certificados assim vale para quem está em algum tipo de formação acadêmica, né? Porque conta No como caso da horas Raquel. de... Exatamente, muito bem. Então, perfeito. E já agradeço pela ideia, eu acho que é algo que a gente vai adotar, então, termos aí um certificado de participação para todos os próximos webinars que virão. Obrigado mesmo. Bom, então vamos aí às últimas considerações. O Fabiano, também gostei da apresentação, vejo o quanto você se dedica a isso e é bem transparecido na sua fala. É importante ter pessoas que se dediquem com essa perseverança. Acho que isso é um ponto que nos encontramos, né? Seja nas questões pessoais, nas questões da instituição, enquanto missão também institucional. Acho que e todos que estamos aqui, acho que de alguma forma todos que se conectaram, estão aqui conosco, têm essa identificação também pelo tema e principalmente acho que pela nossa atuação, né? De construirmos aí uma sociedade onde de fato os direitos sejam iguais, né, e as expressões, as vivências da sexualidade e das identidades sejam respeitadas, garantidas, né, sem o temor aí de sair na rua e sofrer um assassinato, uma violência, que são os dados que a gente, infelizmente, tem aí no ranking da homofobia, né? Sabendo que eles são só a pontiquiquica do iceberg. Sim, exato. A gente mata muito mais, a gente fere muito mais, né? Então, acho que é isso. Esse é o pontinho de luz, falar, é jogar a pedra no meio do rio. Sem dúvida. Bom, eu quero então agradecer mais uma vez, Fabrícia, pela colaboração, pela participação, por esse momento aqui conosco, em nome da Repolatina. Parabenizar e agradecer também a participação de todos vocês, de todas vocês, de todos vocês que estiveram presentes conosco aqui nesse webinar. E nos acompanhe aí através das redes sociais, que vem muita coisa bacana para a gente ir trocando e fomentando dentro do campo aí da saúde sexual e reprodutiva, do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Muito obrigado, uma boa noite a todos e nos vemos no próximo. Tchau, gente. Muito obrigada por tudo.